Mas a live de hoje é para explicar para vocês, afinal, o que é ter independência financeira. Será que ter independência financeira é só ganhar dinheiro? Será que ter independência financeira basicamente é ter algum tipo de renda recorrente? Será que a independência financeira está ao alcance de todos? Então olha só, na live de hoje eu vou explorar um pouco com vocês o que é afinal ter a tão sonhada independência financeira. E justamente o motivo dessa pausa, honestamente pessoal, é o que hoje me dá uma energia extra, é o que hoje me dá uma motivação especial para retomar as nossas atividades e para voltar a conversar com vocês sobre o nosso tema, viver com renda em imóveis. Então, pessoal, eu estou com gás novo, eu estou com energia renovada e eu digo para vocês que a minha missão ainda ganhou maior relevância. Eu queria novamente agradecer a vocês pelo carinho, agradecer a vocês pela participação, por estarem conosco nessa jornada, por acompanharem o nosso canal Renda Imóvel Moeda Forte. E assim, começando a dar aí uma espécie de um spoilerzinho do que vem pela frente. Estamos sendo literalmente sacudidos, pessoal. É impressionante. Essa crise que se instaurou há um ano, completa agora um ano, e que afetou a toda a sociedade. Vamos até além, afetou o mundo todo. Então não há uma só cidade, não há um só estado, não há um só país em que nós não tenhamos, em que nós não experimentemos os desdobramentos dessa crise mundial de saúde. Então, olha lá, boa noite ao Diego, boa noite a Fátima, obrigado pessoal, boa noite aí ao Bruno, Mariana, todos que estão aqui conosco. Então, como eu ia dizendo, o brasileiro é um povo especial. Nós estamos aqui no meio dessa situação toda, nós estamos aqui passando por esse momento absolutamente ímpar e nós brasileiros seguimos firmes, seguimos resilientes, porque nós não desistimos nunca. Não bastasse tudo isso que a gente tem vivido, toda essa situação de incerteza quanto à nossa saúde, a gente está vendo aí situações muito difíceis acontecendo, em hospitais, dentro de cada cidade, dentro de cada lar, dentro de cada família. Então não bastasse tudo isso que nós estamos vivendo, nós ainda, infelizmente, somos obrigados a sermos sacudidos por situações absolutamente inusitadas, como essa, não dá nem para descrever, este absurdo que nós nos deparamos esta semana, essa questão da absolvição dos crimes do ex-presidente, Então, assim, nós vivemos num país... Boa noite, Israel, tudo bem? Obrigado aí pela presença. Nós vivemos num país onde reina a insegurança jurídica, onde ninguém sabe, de fato, como é que as leis funcionam. Afinal, nós temos uma Corte Suprema que rasga a Constituição a seu bel prazer, com fins político-partidários e assim por diante. Boa noite, Gabriel, tudo bem? Bem-vindo à nossa live. Então, olha só, eu estou aqui no canal Renda Imóvel Moeda Forte para cumprir uma missão. Boa noite, Alex, tudo bom? Para falar com vocês em viver com renda em imóveis, para falar com vocês em investimentos, em mercado imobiliário, no meio de uma situação absolutamente inusitada do ponto de vista de saúde, num cenário de absoluta e completa insegurança jurídica. Afinal, pessoal, a gente não sabe, a gente não faz a menor ideia do que vem pela frente quando a questão é cumprir a lei. A gente não sabe. E eu não sei se vocês acompanham, mas por que eu estou contando isso? Eu estou contando isso para vocês como uma espécie de pano de fundo. Quem é que viu o que aconteceu com as bolsas essa semana? Novamente, elas voltam a derreter da noite para o dia. E por quê?
Porque há volatilidade, e esta volatilidade é consequência justamente do quê? Da instabilidade que o nosso país atravessa. E é sempre assim. O nosso país atravessa esse nível de insegurança desde os primórdios, desde que a gente se conhece. Olha lá, boa noite, Lele Oliveira, boa noite, Cauã, obrigado aí pela presença de vocês. Então olha como é complicado, pessoal. A gente está aqui com uma missão que é trazer para vocês conhecimento, né? Ensinar para vocês como é que vocês podem viver com renda em imóveis, e o cenário, o contexto que a gente tem por trás de tudo isso é absolutamente inusitado. A gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe como as empresas vão se comportar, a gente não sabe como o mercado vai se comportar, o mercado financeiro. E ele oscila, o dólar vai para as alturas, a bolsa derrete, daqui a pouco ela volta. Mas qual é a certeza que a gente tem, pessoal? Qual é a única certeza? Boa noite, Ricardo, tudo bem? A única certeza é que as pessoas continuam precisando morar em algum lugar. A única certeza é que os negócios, os comércios, as indústrias continuam precisando de imóveis. Então assim, boa noite, Paulo, tudo bem? Bem-vindo aí à nossa live, obrigado por tê-los aqui. Então olha só, vem crise sanitária e de saúde mundial, colapsa tudo, bolsas derretem, confusão, dólar dispara e assim por diante. Vem uma notícia como essa dessa semana da absolvição dos crimes do ex-presidente. De novo, mercado volátil, bolsa vira no avesso. Olha só. Então tudo, absolutamente tudo, é volátil de alguma forma. A gente não tem domínio, a gente não tem certeza, a gente não consegue projetar qual vai ser o desempenho de vários ativos de renda. Mas o que a gente tem certeza? O que não muda nessa história toda? Que os imóveis continuam sendo a melhor opção, a opção menos arriscada, a opção menos volátil. Até se a gente parar para olhar, mesmo com todo esse cenário, né, de crise, essa coisa toda, o que aconteceu com os imóveis? Os imóveis valorizaram, pessoal. Essa é a realidade. Os imóveis, nesses últimos 12 meses, tiveram uma valorização muito expressiva. Então, do ponto de vista prático, aquele investidor que era mais conservador, que tinha um perfil mais parecido com o nosso, que apostava no imóvel como principal ativo, ele fez o quê? Mesmo com esse cenário, mesmo com toda essa volatilidade, mesmo com toda essa insegurança jurídica, ele teve boa rentabilidade. Verdade, Paulo. Imóvel, moeda forte, sempre. Vocês sabem o que acontece quando a cotação do dólar permanece num certo nível elevado? Além, obviamente, de privilegiar a exportação. Sabe o que acontece no médio e longo prazo, pessoal? Os imóveis aumentam de valor. Então existe, né, uma tendência dos imóveis acompanharem a variação do dólar. Só que sempre para cima. Vocês já ouviram falar de imóveis perdendo valor? É muito difícil. Mas quando o dólar estabiliza em patamares altos, os imóveis tendem a acompanhar essa valorização. Então, voltamos. Pode acontecer o que for aí fora. Ex-presidente sendo absolvido, o que quer que seja, crise de saúde sanitária a nível mundial, global, imóvel continua sendo aquele porto seguro, aquilo que ninguém nos tira, aquilo que não perde valor. Legal, pessoal? Então, primeiro, queria agradecer a presença de vocês. Queria explicar, assim como meu irmão já falou em algumas oportunidades, né, o porquê de eu ter ficado uma semana ausente. Então, infelizmente, meu pai, o vovô Chu, aquele que passa aqui atrás
né, nas minhas lives, ele não vai poder passar hoje, talvez ainda não na próxima segunda, porque o vovô Chu infelizmente está internado. Ele testou positivo na semana passada para o Covid. Eu e minha mãe estamos ainda em isolamento, a gente sai do isolamento oficialmente amanhã, e meu pai está sendo muito bem tratado, está em Porto Feliz, na Santa Casa, atendimento de excelência, sem o que falar. Mas, né, a Covid, assim como havia acometido o meu irmão, há mais ou menos um mês atrás, agora acometeu meu pai. Né? Então, o que acontece? Não havia realmente condições até que a situação dele estivesse mais estável para que ele estivesse aqui fazendo essa live com vocês. O Diego retorna amanhã também às lives, mas eu queria pedir desculpas a vocês por ter faltado nesses 2 dias, né? E agradecer de novo pela confiança, agradecer ao Criador porque meu pai está bem, está se recuperando, né? E que logo, se tudo der certo, ele vai estar passando aqui nas lives de pijama, hein, pessoal? Então, com emoção que eu digo que logo meu pai está por aí. E eu queria aproveitar, o Paulo está dizendo aqui, não me lembro quem falou na live do Diego, ele disse que não existe nenhum milionário que não investe em imóveis. É verdade, pessoal. É verdade, eu vou contar uma história para vocês daqui a pouquinho. A história da minha primeira obra. Aí vocês vão entender um pouco melhor do que o Paulo está nos contando aqui. Obrigado, Paulo. Ele vai ficar bom sim, com certeza. Boa noite, Rose. Então, olha só. Mas vamos aí ao nosso tema de hoje. Afinal, eu preciso explicar para vocês o que é ter independência financeira. Olha lá, o vovô Chu logo menos estará conosco. Verdade, Diego, verdade. De pijama, tem que ser. Ele tem que passar de pijama aqui, não tem jeito. Ele dá aquele tchauzinho carinhoso para nós, né? Mas olha só, pessoal. Eu preciso explicar para vocês o que é ter independência financeira, né? Então, olha só, vamos fazer aqui uma provocação. Ter um bom salário. Por exemplo, ser reconhecido dentro da empresa em que você trabalha, né? Onde você pode até dizer que goza de uma boa estabilidade, há anos, 10 anos, por exemplo. Você pode dizer que tem estabilidade financeira nesse contexto? Bom salário, ser reconhecido dentro da empresa e até gozar de uma boa estabilidade. Será que você tem independência financeira? Deixa eu dar uma boa noite aqui para o Dirceu. Boa noite, Dirceu. Boa noite, Vivian. Tudo bom? Obrigado aí pela companhia, pessoal. Será que isso é suficiente para dizer que você tem estabilidade financeira? Então, olha só. Vamos por um outro lado, hein? Então, imagina que eu estou nessa condição. Bom salário, sou reconhecido dentro da empresa e gozo de uma boa estabilidade. Então, pergunto para vocês, se hoje eu quisesse pedir demissão do meu emprego e ficar de boa, sei lá, boa noite, Ana, tudo bem? Ana Jéssica. O vovô Chu disse que ele vai pescar, tá? Então, quando ele voltar ali do hospital, da internação, ele disse que ele vai pescar. Então, daria para a gente ficar de boa como o vovô Chu? Daria para a gente hoje sair do nosso emprego e, sei lá, resolver ficar pescando? E aí? Você consegue? A tua resposta seria sim ou não? Né? Se a tua resposta é não, você não pode ficar de boa. Você não pode ir pescar como o vovô Chu. Simplesmente ao pedir demissão do teu emprego. Então lembra, você tem um bom salário, aquela coisa toda, tal. Então você, meu amigo, não tem independência financeira. Né? Se você não pode hoje pedir demissão do teu emprego, se você não pode hoje falar vou viver de algum outro jeito, então você infelizmente não tem independência financeira. E eu queria, até um pessoal do coach financeiro, depois a gente vai postar aqui para vocês essa referência, e eles definem a independência financeira da seguinte forma, eu vou ler aqui para vocês. Na verdade, a independência financeira está diretamente relacionada à geração mensal de um fluxo de renda de caráter perpétuo que seja capaz de manter aquele padrão e qualidade de vida por tempo indeterminado. Então, olha só. Vou ler de novo. Na verdade, a independência financeira está diretamente relacionada à geração mensal de um fluxo de renda de caráter perpétuo que seja capaz
de manter aquele padrão de qualidade de vida por tempo indeterminado. Boa noite, Vinícius. Boa noite, W. Byron. Boa noite, pessoal. Obrigado aí pela companhia. Ó, só mais um lembretezinho. Explode coração. No Instagram adora. Fala, Torel, tudo bem? Pessoal, aviãozinho, compartilha. Por favor, manda essa live para todos que vocês conhecem e para todos aqueles que querem ter independência financeira, para todos aqueles que querem viver com renda em imóveis, pessoal. Então, olha lá, vamos pegar essa definição, né? Walter Byron, muito bom. Você que é o W, né? Podia ser Wagner. Fala, Walter, tudo bem? Então, olha só, vamos pegar essa definição de independência financeira. De novo, depois a gente posta o link para vocês, né? Lá no nosso feed, tá? E vamos ver o que há de importante nessa definição. Então, primeira coisa, primeiro ponto importante. Para termos independência financeira. Boa noite, pessoal da Ruda, tudo bem? Olha só. Então, para termos independência financeira, segundo essa definição que eu acho muito acertada, nós precisamos de uma geração mensal de um fluxo de renda de caráter perpétuo, ou seja, para sempre. Primeiro ponto. Segundo ponto, esta renda, este fluxo mensal de renda, precisa manter um determinado padrão de vida. Então não adianta, se vamos pegar a seguinte situação, você tem um padrão de vida de 10 mil reais por mês de gastos. Não adianta você ter uma renda de 1.000 ou 2.000 por mês, que isso não vai te garantir a manutenção do teu padrão de vida. Então olha só, primeiro ponto, geração mensal de um fluxo de renda de caráter perpétuo. Segundo ponto, este fluxo, esta renda tem que ser suficiente para manter um padrão de vida. Terceiro ponto, deve ser em caráter indeterminado. Ou seja, não é um fluxo com início, meio e fim. Nós estamos falando de um fluxo permanente, de um fluxo perpétuo, de um fluxo por tempo indeterminado. Ok? Boa noite, Alex, Alexandre, boa noite todo mundo. Então olha só, vocês percebem que não é só ter um fluxo de renda? Vocês percebem que ele também não pode ser qualquer fluxo de renda, ele tem que ser compatível com o teu padrão de vida? E vocês percebem que não adianta você resolver que vai pescar e dali a 6 meses você tem que voltar atrás de um emprego ou de uma renda ativa. Se você não preencher esses 3 pré-requisitos que estão muito bem colocados nessa definição, né, de independência financeira, você não vai ter a tranquilidade para você, de repente, deixar a tua renda ativa e se dedicar a uma outra atividade. Boa noite, Henrique, tudo bem? Olha só, vocês percebem a importância da gente entender o conceito de independência financeira? Porque é isso que nós buscamos, não é? Não é isso que nós queremos? Não é para isso que nós estamos aqui? Para aprendermos a viver com renda em imóveis? Não é simplesmente para a gente passar a ter uma rendinha, não é isso, pessoal. Então, para isso, a gente precisa entender o que é a independência financeira. Então, olha só, e na última live, eu não sei se vocês lembram, mas nós pontuamos algumas coisas que eu considero muito importantes para que, uma vez gerado um determinado fluxo de renda, para que uma vez gerada uma certa renda mensal, nós tenhamos justamente o quê? Frequência com ela, nós tenhamos longevidade, nós tenhamos garantia, certeza dela. Boa noite, Luiz, tudo bem? E aprendermos a passar isso aos nossos clientes. Verdade, Vinícius, você tem toda a razão. A gente está aqui para aprender, a gente está aqui para mudar a nossa mentalidade, porque somente desta forma nós vamos transmitir isso para os nossos clientes. Lembra que o Diego falou numa das lives dele sobre a questão de confiança? Se a gente não tiver confiança no que a gente está fazendo, como é que a gente vai convencer os nossos clientes? Não tem jeito. Olha lá, transformá-los em investidores. Verdade, Vinícius. Boa noite, Ivonete, tudo bem? Todo mundo que está aqui, todo mundo que permanecer conosco, nos doando aquilo que de mais valioso vocês têm, que é o seu tempo, que é a sua atenção, todos vocês ou já investem,
ou se tornarão investidores no mercado imobiliário e vão aprender a viver com renda em imóveis, pessoal. E aí vocês vão ensinar os seus clientes. Fechado? É isso mesmo, Vinícius. Então vamos seguir aqui, ó. Lembra que a gente falou de 2 pontos importantes para que vocês tivessem sucesso em manutenção da renda de vocês? Então lembra qual era o primeiro? Afinal, nós estamos falando de viver com renda em imóveis através de locações, tá? Então olha só, a gente deve compreender algo que é muito importante. Eu vou relembrar aqui para vocês, tá? Os imóveis são seres vivos. A gente precisa cuidar dos nossos imóveis como se eles fossem nossos filhinhos, pessoal. A gente precisa cuidar dos nossos imóveis. Os nossos imóveis, eles amadurecem. Os nossos imóveis, eles crescem. Eles valorizam, mas para isso a gente tem que cuidar deles. A gente precisa investir nos nossos imóveis. A gente precisa investir da forma adequada. A gente precisa investir aquilo que é necessário para que os nossos imóveis não tenham algum tipo de envelhecimento precoce. Por quê? Se os nossos imóveis tiverem um envelhecimento precoce, o que a gente vai perder com isso? A gente vai perder o quê? A gente vai perder renda. Por que a gente vai perder renda? Por quê? Porque a gente vai ter vacância. Porque a gente não vai conseguir o retorno, o valor de aluguel que aquele imóvel poderia nos dar. Olha lá, Mariana, eu quero começar a ter uma carteira de... Mariana, é isso aí. Pessoal, vamos mentalizar esse mantra da Mariana. Todo mundo. Eu quero começar a ter uma carteira de imóveis com renda. Olha lá. Obrigado, Torel. Obrigado, gente. Vamos lá. Experiência gratuita, né? Experiência na veia. Vamos lá, pessoal. Então, olha só. Primeira coisa, precisamos ter investimento adequado. Precisamos cuidar dos nossos filhinhos. Precisamos cuidar dos nossos imóveis. Por quê? Porque senão eles envelhecem mais rápido e nós vamos ter problemas de vacância ou nós vamos ter problema de inadimplência. E isso afeta o quê? A nossa renda. Então, primeiro ponto importante, precisamos cuidar. Segundo ponto importante, sistemas construtivos e os recursos que forem empregados na medida certa, ou seja, não adianta economizar na construção. Tá? Não adianta usar um sistema construtivo qualquer, porque você viu e achou que aquilo lá ia ser mais barato. Não adianta, pessoal. Se vocês investirem mal, se vocês não investirem na medida certa nos seus imóveis, vocês vão ter o mesmo problema de vacância e de inadimplência. Não adianta, tá? Por quê? Porque vocês vão ter estresse com os inquilinos. E estresse com os inquilinos não é bom negócio. Então, quem está acostumado já a trabalhar com imóveis para renda, com locação de imóveis, sabe que a melhor coisa que você pode fazer é ter um bom relacionamento com o teu inquilino. Afinal, essa balança precisa estar equilibrada. Vocês lembram da frase que nós rebatemos? Aquela velha e boa frase que fala que aluguel é caro para quem paga e barato para quem recebe? Se o teu imóvel não estiver adequado, não estiver coerente com aquilo que você pretende oferir de renda, o que vai acontecer? Essa frase vai ser verdadeira. E se essa frase for verdadeira, tudo isso aqui que nós estamos construindo perde a integridade. E se perder a integridade, você não vai conseguir ter a independência financeira. Vocês percebem como a equação tem que ser equilibrada? Uma balança tem que ser equilibrada? Então não adianta deixar de fazer manutenção nos seus imóveis, deixar de cuidar dos seus filhinhos. Não adianta, né? Olha lá, o pessoal aqui eu vou ter. Pense na qualidade das pessoas que acompanham essas lives. Torel, verdade, meu caro.
Nós pensamos, é por isso que a gente vem aqui e procura entregar o nosso melhor para vocês. A qualidade da nossa audiência, a qualidade dos que aqui nos acompanham é sensacional, pessoal. Tá? Então, obrigado, gente. Obrigado de novo por vocês estarem conosco. Então, olha lá. Para que tudo funcione bem, a balança precisa estar equilibrada. Tá? Para a balança estar equilibrada, você precisa manter bem o teu imóvel. E você precisa investir na construção dele. Você precisa utilizar sistemas construtivos que sejam eficazes. Olha lá o Paulo, o bom imóvel é a aposentadoria garantida. Verdade, Paulo. Verdade, o bom imóvel é aposentadoria garantida. Por quê? Porque você vai ter independência financeira. Muito bom, pessoal. Boa noite, Everton. Boa noite, Zé Rocco. Boa noite, pessoal. Olha lá o pessoal da Casa Nativa fazendo a Boa Vista. Obrigado. Boa noite. Olha lá, temos várias lendas aqui, novidades para amanhã. É isso aí, pessoal. Quem está aqui hoje não perde amanhã, hein? Vamos lá, pessoal. Fala, Altemar, tudo bom? Então, olha só. Tá clara essa primeira balança que precisa estar equilibrada? Show de bola. E a história da manutenção de um determinado padrão de vida? Ai, ai, ai. Como é que a gente faz? Né? Seria uma boa comprar um imóvel pelo consórcio? Ruda Menegon! Com certeza, meu caro, a gente vai falar sobre isso em lives específicas. A gente vai falar sobre consórcio imobiliário. O consórcio imobiliário é sim uma boa opção. E a gente vai explorar isso sim também, pode ficar tranquilo, tá? Não só o consórcio imobiliário, a gente vai explorar outras formas também da gente comprar imóveis. E a gente ainda, já estou dando aqui uma palhinha para vocês, hein? Diego, olha lá. Diego, escuta essa, hein? Nós vamos ter aula aqui para o pessoal de como comprar bem imóveis. Adivinhem quem é que vai nos ajudar nessa aula, hein? Já estão até imaginando, né? Muito bom. Olha lá, o Torel dando um testemunho aqui, ó. Hoje atendi um casal que comprou um terreno no Floraville por 55k e hoje ofereceram 300k no terreno. Tá vendo? Resolveram investir no terreno. Tá vendo, Torel? Olha lá. Sinceramente, pessoal, isso que o Torel acabou de nos relatar é algo que acontece até com relativa frequência. E aquilo que eu comecei a live contando para vocês, esse fenômeno maluco que a gente vem vivendo há um ano, ele reforçou ainda essa tese do Torel. Então, realmente, muita gente que tinha um determinado imóvel num certo valor, né, pré essa confusão toda, hoje explodiu, né? Então, pessoal, é isso mesmo, tá certinho. Olha o que o Torel falou, guardem isso, hein? Floraville comprou por 55, hoje ofereceram 300. Olha só. Quem compra terra não erra. Verdade, Everton. Tá mais do que certo. Então, vamos lá. Então, lembram daquela, a gente estava falando do quê? De manter padrão de vida. Mas, afinal, qual é o seu padrão de vida? Como é que a gente faz para saber o nosso padrão de vida, pessoal? Lembram? Para a gente ter independência financeira, a gente precisa manter o nosso padrão de vida. E como é que a gente mantém o nosso padrão de vida? Quem é que sabe? Vamos ver. Vamos ver se alguém tá ligeiro aí. Exemplos não faltam de valorização, verdade. Mariana, quero terrenos baratos. Olha lá, hein, pessoal. Nós vamos transformar isso aqui num balcão de vendas, hein? Mas vamos ver. Quem é que sabe como é que a gente calcula, como é que a gente estima o nosso padrão de vida? Vamos lá. Como é que a gente sabe? Que a gente tem que manter esse padrão. E como é que a gente faz para saber qual é o nosso padrão de vida? Conta aí, pessoal. Pois é. Lembram da nossa lição de casa? Lembram daquela listinha que eu pedi para vocês fazerem? Pois é, pessoal. Se vocês não souberem qual é o padrão de vida de vocês, vocês não vão conseguir manter nada. Então, para vocês saberem o padrão de vida de vocês, vocês precisam saber quanto vocês gastam. Ou melhor, quanto vocês investem também. Afinal, gastar com educação é investir em educação, né? Então, olha lá, pessoal. Vocês precisam saber levantar, como o Diego está apontando, as suas despesas correntes. Vocês precisam controlar dia a dia, mês a mês, tudo aquilo que vocês gastam. Se é algo recorrente,
se é algo sazonal, se é algo pontual. Vocês precisam separar as despesas pessoais das profissionais. Aquelas que estão ligadas ao seu dia a dia, daquelas que estão ligadas ao seu negócio. Se vocês não fizerem isso, pessoal, vocês não vão saber qual é o padrão de vida de vocês. E se vocês não sabem qual é o padrão de vida de vocês, vocês não conseguem ter independência financeira. Simples dessa forma, pessoal. Então, aquela lição de casa, vai aqui um puxãozinho de orelha para vocês. Vocês estão aqui comigo porque vocês querem viver com renda em imóveis. Só que vocês têm que fazer a parte de vocês. Eu vou ensinar para vocês como. Mas vocês precisam entender o momento de vocês. Vocês precisam entender, vocês precisam calcular, vocês precisam listar as despesas recorrentes, pessoal. Senão vocês jamais terão independência financeira. Então, ó, puxãozinho de orelha. Para a próxima live, vocês vão ter 4 dias. Façam a liçãozinha de casa. Anota no papel, pessoal. Paulo, não tem problema, tá de volta aqui. Eu estava dando um puxãozinho de orelha do pessoal porque eles não fizeram ainda a continha, não fizeram a lista dos seus gastos. E sem fazer a lista dos seus gastos, sem calcular as suas despesas recorrentes, eles não sabem qual é o padrão de vida. Então, olha só, educação financeira é fundamental, pessoal. Então, anotem isso, hein? Muito bom. Então, a gente já falou sobre despesas recorrentes, a gente já falou sobre gastos, a gente falou sobre padrão de vida. Olha lá, através das lives eu consegui um investidor de Curitiba. Olha lá, hein? Arruda Menegon, tá vendo? Já estamos ajudando, provavelmente mais o Diego do que eu, já estamos ajudando vocês a transformarem a vida dos seus clientes. Muito bom, né? Então, olha só. Eu sei que às vezes, Paulo, é difícil. Olha lá, o Paulo tá puxando aqui um link, é verdade. É difícil. Não se enganem, pessoal. Eu vou até chutar. Mas 90% de todo mundo que se dispõe a buscar a tal da educação financeira gasta mais do que acha que gasta. Então, olha essa notícia. 90% de nós acredita num número e quando vai ver é outro. Ou então, acredita que há uma distribuição coerente dessas despesas e a gente se surpreende. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Quem é que sabe aqui na ponta da língua quanto gasta com supermercado por mês? Assim, quem é que sabe de bate-pronto? Quanto gasta com supermercado? Quanto gasta com a educação dos filhos? Quanto gasta com a manutenção do imóvel? Quem é que sabe na ponta da língua? Sabe quantos de nós deveríamos saber? Todos. Todos nós deveríamos saber. E como é que a gente sabe? Anotando, pessoal. Não tem milagre. Sem anotar, nem que seja num caderno, sem que seja uma planilhinha. Se a gente não controlar, a gente não vai saber. Então, pessoal, vocês devem estar pensando, puxa, mas o Rodrigo já devia estar aqui ensinando como é que compra imóvel, como é que reforma, como é que constrói, o que nós vamos fazer, como é que escolhe terreno. E o Rodrigo está aqui falando de educação financeira. Sim. E eu vou ficar falando com vocês de educação financeira até todo mundo entender a importância dela. Né? Olha lá o Diego, eu tive uma fase que andava com um caderninho anotando todas as minhas despesas. Eu lembro do caderninho, Diego. Eu lembro, está certinho. Está certinho. Né? Eu acho que gasto 1.700 por mês com o quê, Mariana? Com o mercado? Errado. Eu gasto aproximadamente 2.600. E eu não tenho 2 filhas pequenas. Mariana, má notícia. Você gasta mais com supermercado. Pessoal, parece uma bobagem, mas não é. Acreditem em mim. Façam esse exercício. Tenham na ponta da língua quanto vocês gastam com cada um dos centros de despesa ou com cada um
dos centros de custo da vida de vocês. Por que acabaram as folhas do caderno? Não tem problema, pessoal. Compra aquele velho e bom caderno de 10 matérias, aquele grosso desse jeito, ou então compra um fichário que é infinito, tá? Mas olha só, lembra o que a gente está fazendo aqui? A gente está construindo uma mentalidade de investidor. A gente está construindo uma mentalidade VRI, lembram? E eu estou dizendo para vocês, se vocês não reprogramarem a mentalidade de vocês, vocês não vão viver com renda em imóveis. Tem que começar a anotar, Mariana. Eu dou uma generalizada, por exemplo, padaria eu chamo de supermercado, açougue eu chamo de supermercado, né? Olha lá, o Diego está dizendo que tem aplicativos, verdade, pessoal, tem aplicativos. Você baixa aí na Play Store, né, ou na loja da Apple e você gastou puff, é super simples. Mas vai por mim, façam isso. Então, nós não viveremos com renda em imóveis, né, se a gente não souber qual é o nosso padrão de vida, pessoal. E a gente só sabe qual é o nosso padrão de vida quando a gente controla, quando a gente anota, quando a gente lança em algum aplicativozinho. Pessoal, se não for assim, não adianta. Vocês não vão ter noção do padrão de vida. E se vocês não vão ter noção do padrão de vida, vocês não conseguem, tá? Mantê-lo. Mariana está pedindo uma dica. Eu uso uma plataforma, Mariana, chamada QuickBooks Zero Paper, tá? É um aplicativo, eu pago R$49 por mês e ele me permite controlar múltiplas contas correntes, múltiplas empresas, tá? Ele é Zero Paper porque ele é todo plataforma, tá? Então, via de regra, você gera relatórios, mas imprime em PDF, você evita o gasto de papéis. Então, olha só, eu uso, por exemplo, QuickBooks Zero Paper. Tá, mas tem aplicativos para smartphone, se vocês quiserem. Eu, particularmente, toda vez que eu chego no escritório, eu sento, o que eu já gastei, eu já aproveito, já lanço no meu QuickBooks e está tudo certo. Tá? Mas tem outros aplicativos aí. Olha lá, o pessoal está dizendo que gosta do móveis. Olha lá, o Diego está dizendo o seguinte: ganhar mais que gasta e bem investir o excedente. Investindo acima da inflação, você está no caminho certo. Diego, aliás, essa é a definição de quem é rico. Você acabou de nos dar uma definição gratuita de quem é rico. Então, rico é aquele que ganha mais do que gasta. E com esse excedente, ele pode investir, né, na sua aposentadoria para ter a sua independência financeira. Então, tá certinho. Então, olha lá, tem um chamado Excel. Verdade, Torel. O Excel é muito bom, hein? Mas eu lançava no Excel, mas eu preferi ir para um aplicativo porque eu tenho maior facilidade com relatórios, algumas coisas assim. Mas o Excel funciona, hein, pessoal? Então, olha lá, meu nono sempre fala, tem que gastar menos do que ganha. Quem gasta menos do que ganha o quê, Mariana? É rico. Simples desse jeito, tá, pessoal? E olha só, eu queria contar uma história para vocês, tá? E uma história que vai nos levar a entender algumas coisas. Então, eu já contei para vocês que eu sou engenheiro civil, né? Já contei para vocês que eu fui professor particular por muito tempo. Então eu vou contar para vocês hoje, deixa eu ver como é que nós estamos de tempo, temos ainda 15 minutinhos, 20 minutinhos. Eu vou contar para vocês de uma forma bem rápida a história da minha primeira obra, né? E por que é importante eu contar para vocês a história da minha primeira obra? Porque foi a primeira vez que eu ouvi alguém me contar sobre como investir em imóveis. Então segura só. Estamos falando do ano de 1999, eu estava com 3 anos de formado. Tinha feito algumas obras menores, algumas casas em bairro, tinha feito algumas casas ali no Éden, aqui em Sorocaba, aqui pertinho. E eu era professor particular, né? Eu fui professor particular na Escola Politécnica durante o meu curso inteiro. E eu tinha um aluno, repete o aplicativo, QuickBooks, QuickBooks Zero Paper, tá? Olha lá, eu uso orçamento financeiro para Android, perfeito, pessoal, tem vários, tá? Mas, o importante é, usem algum aplicativo, usem algum caderninho, façam da forma que for, mas controlem, anotem,
Saibam onde é que vocês estão gastando o dinheiro de vocês. Então vamos lá, voltando. Então eu tinha aberto a minha primeira construtora, né? Em 98 eu abri minha primeira construtora, fiz algumas obras menores e chegou o ano de 99 e o pai de um ex-aluno meu, né? Meu pai tinha feito o levantamento topográfico do terreno dele no Terra São José aqui em Itu e ele tinha um problema lá de regularização de desmatamento. Meu pai fez o levantamento topográfico das árvores, eles fizeram um processo ambiental não era recomposição, de compensação. E foi super acertado, deu tudo bem. E esse cliente, que é um amigo até hoje, eu acho até que o filho dele foi veterano do meu irmão, não sei não, depois a gente precisa recapitular isso, hein? Ele me chamou para construir a casa dele no Terras. Então, o filho dele foi meu aluno, depois foi cursar engenharia civil na Unicamp e o pai dele tinha um apreço muito grande pelo meu pai, principalmente pelo vovô Chu, e acabou me chamando por confiança, porque eu fui o professor do filho dele, ajudei ele a entrar na Unicamp, aquela coisa toda, e ele pediu para eu construir a casa dele no Terra São José. Então, pessoal, sem brincadeira, eu não sei aqui se todo mundo manja muito de declividade de terreno, essa coisa toda, mas o terreno dele, ele fazia fundo, foi bicho teu? Pô, ele fazia fundo pro buraco 5 do Golfo do Texas. E sem brincadeira, pessoal, em 75 metros de profundidade, é o Leandrão, isso mesmo. Ele caía 19 metros, pessoal. Então, 75 metros de comprimento tinha o terreno, ele caía 19 metros para trás, pessoal. Queridão Simba, verdade. Fala, Thiago, boa noite, tudo bem? Obrigado aí pela visita, pessoal, pela companhia. Aí eu lembro que o cliente chegou para mim, trouxe umas folhas de projeto e falou, Rodrigo, cara, ele era carioca, né? É carioca, né? Cara, gostaria que você construísse essa casa para mim, Rodrigo, tal. Eu, puxa, claro, vai ser um prazer, né? Meu, eu tinha feito casinhas. Era uma casa de 1.234 metros, pessoal. A casa tinha 5 níveis no total, elevador panorâmico. Barranco era mais um precipício mesmo, Paulo. O Diego está dizendo que lembra dessa casa. Sem brincadeira, pessoal. Com aquela confiança... Oi, Léo, tudo bem? Aquela confiança de um jovem de 27 anos que nunca tinha pisado num condomínio daquele, a não ser para dar aula e estudar, que eu estudei naquele colégio do lado. Eu virei para ele e falei, claro que eu faço essa casa para você. Sem brincadeira, pessoal, eu pegava os projetos, eu virava de cabeça para baixo. Aí eu fui e apelei, né? Falei, pai, chamei o vovô Chu, né? Falei, pai, o negócio é o seguinte, ó. Teu amigo me trouxe aqui o projeto da casa dele. Só que, pai, eu tô completamente perdido, eu nunca fiz nada parecido com isso. Falei, pai, como é que eu faço para construir essa casa? Sabe o que meu pai virou para mim e falou, pessoal? Ô, rapaz, você faz a casa de baixo para cima. Você começa pelo primeiro andar e vai subindo. Então, olha só, pessoal. Meu pai, essa figura querida, né? Com toda a tranquilidade do mundo, falou para mim, filho, você faz uma casa, você começa com ela no chão, aí você vai subindo. Eu falei, pai, tudo bem, isso aí até imagino, pai. Só que eu falei para ele, pai, eu não faço a menor ideia. Aí esse senhor, né, carinhosamente, sentou do meu lado e falou, então vamos lá, filho. Aí ele fez o meu primeiro projeto de terraplenagem junto comigo. Aí ele fez o projeto de corte e aterro, como é que eu ia fazer para implantar aquela obra, porque eu não fazia a menor ideia, pessoal, de como é que eu ia construir. Muito bem, isso nós estamos falando de fevereiro de 1999. Demorou uns 2 meses para a gente começar a casa e o cliente queria passar o aniversário de 50 anos dele na casa, que era dia 1º de maio. Eu comecei essa obra em abril, então eu tinha 12 meses para terminar a casa e poder fazer a festa dele lá. 1.234 metros quadrados, 19 metros de caimento no terreno, 5 níveis tinha a casa, com elevador panorâmico e tudo, e eu nunca tinha feito uma casinha maior do que 100 metros quadrados. O Celso não passou o aniversário de 50 anos na casa. Inclusive eu fui no aniversário, acabei falando o nome dele. Meu cliente passou
um aniversário em São Paulo, eu acabei indo até na festa de 50 anos dele lá. Mas um mês depois eu entreguei a casa, pessoal. Então em 14 meses eu fiz uma casa de 1.234 metros em 5 níveis, sendo que eu não sabia nem por onde eu começava a obra, né? Olha só, eu cheguei a ter 70 homens trabalhando naquela casa. O Diego lembrou que essa casa virou capa de revista, é verdade. Ela foi capa da Veja São Paulo há muito tempo atrás. Paraíso dos Bacanas, é isso mesmo. Então ela foi uma capa de revista. Então é assim, vocês acham que eu estava inseguro no começo? Quando o cliente virou para mim e me mostrou aquelas folhas e eu falei que eu construiria? Boa noite, Mal, boa noite, Mara Rúbia, obrigado. É claro que eu estava inseguro. Vocês acham, por exemplo, que eu estava inseguro quando eu comecei essa jornada aqui com vocês, né? Vocês acham que eu também não tenho receios, também não tenho dúvidas, também não tenho temores? Claro que eu tenho. E eu fui lá e fiz a casa, pessoal. E depois dessa eu fiz um monte. Então, como o Paulo falou, quanto maior o desafio, mais a gente tem que se entregar. Mas o que é legal? O que eu aprendi com esse cliente? Esse cliente, ele era um executivo extraordinário. É um cara fora da curva, excelente. E ele me falou uma vez que era a 16ª casa que ele estava fazendo. A 16ª. Ele investia muito no Rio de Janeiro e era o primeiro investimento dele em Itu, uma casa. E ele falou para mim, ele falou, Rodrigo, você tem que dividir o teu dinheiro em 3 partes, né? Ele falava assim, você tem que investir o teu dinheiro em 3 partes. Você tem que dividir o teu dinheiro em 3 cestinhas. E ele trabalhava na época. Ele continuava sendo um executivo de altíssimo gabarito, em empresas assim por diante. Ele falava, Rodrigo, você tem que ter o teu dia a dia garantido. Pessoal, como é que a gente tem o nosso dia a dia garantido? Se a gente sabe quanto a gente gasta. Lembram da nossa lição de casa? Se a gente não tem a nossa lição de casa feita, a gente não sabe quanto é o nosso dia a dia. Então ele falava, Rodrigo, a primeira coisa que você tem que ter, o teu dia a dia garantido. Então, procura dividir o teu dinheiro dessa forma. Segunda coisa que você tem que ter para ter sucesso, Rodrigo, investir em imóveis. E terceira coisa, se você tiver aptidão para isso, você vai para o mercado de risco. Tá? Ele ia, ok? Ele investia em bolsa, ele ia para o mercado de risco. Mas ele falava, Rodrigo, se o teu dia a dia não está garantido, se você não investe em imóveis, você não pode ir para o mercado de risco. Mas está tudo bem se você dividir o teu dinheiro desses três cestinhos. Tá? Ele estava na 16ª casa dele. Ou seja, ele cumpria à risca aquilo que ele pregava como algo que todo mundo devia fazer na vida. E aí agora há pouco vocês falaram aqui na live que vocês não conhecem um milionário que não investe em imóveis. E é um pouco verdade, pessoal. Tá? Via de regra, quase todos investem em imóveis. Então, fora ter feito essa casa extraordinária, que foi capa de revista, fora ter aprendido tudo aquilo que eu aprendi nessa obra, todo o desafio que foi, esse cliente, que é meu amigo até hoje, que o Diego conhece, a Mariana conhece, todo mundo conhece, esse cliente me ensinou a fórmula do sucesso e aquilo que hoje nos trouxe até aqui, que é, nós não podemos ter medo de investir o nosso recurso. Nós não podemos ter medo de investir parte do nosso ativo em imóveis. Então, olha só, ter medo, ter receio, qual é a moral dessa história? É bom, é importante,
Mas isso não pode nos impedir de darmos o nosso primeiro passo. Eu queria dar um testemunho para vocês, que é no fundo uma reflexão. E lembram que eu falei para vocês que hoje eu estou aqui porque eu estou com uma espécie de energia renovada, para uma espécie de combustível novo? Porque assim, é a segunda vez que a nossa família passa por essa experiência. A primeira vez que a minha família passou por essa experiência do meu pai adoecer foi em 2008. Meu pai teve uma embolia pulmonar, né? Uma pneumonia seguida de embolia pulmonar, que a gente achou que fosse um infarto agudo no miocárdio, e meu pai quase morreu. Então, naquele momento, a vida me propôs uma reflexão. Um dia eu conto para vocês qual foi essa reflexão. E agora, nós passamos por algo parecido. Até novamente, por isso eu peço desculpas para vocês por não ter estado com vocês nessas últimas 2 lives que eu fiquei devendo, a gente repõe depois. Mas a vida novamente nos deu um alerta. Qual é o alerta? Não deixem para depois o que vocês podem fazer hoje. Então, a energia que me traz até aqui agora, que vai me mover por todos os dias da minha vida, é essa premissa. Eu não vou deixar para depois o que eu posso fazer hoje. E eu estou desafiando cada um de vocês, não importa a idade que vocês tenham, não importa se vocês têm 15, 18, 20, 50, 60, 70 anos. Eu desafio vocês a fazerem o mesmo. Ah, mas depois eu vejo isso. Não. Faça agora tudo o que você puder, para que quando você esteja mais à frente um pouco, você possa desfrutar mais momentos com a tua família, você possa estar com as pessoas que você ama, você possa pedir a demissão do teu emprego e você possa ficar pescando com teu pai, com teu filho, com quem você bem entender. Mas para isso você precisa agir agora. Não procrastine, não deixe para depois, não empurre com a barriga. Assuma o controle da sua vida agora. O chamado que eu tenho para cada um de vocês é para que cada um de vocês não esperem uma situação como essa, para vocês pensarem, puxa, mas e se eu tivesse feito? E se eu tivesse agido? Seria diferente? Então seja diferente agora, não depois. Se arrependa de fazer e não de ficar olhando. Então, pessoal, é agora que cada um de vocês vai aprender a viver com renda em imóveis. É agora que cada um de vocês vai sair daqui e vai começar a anotar o que gasta. É agora que cada um de vocês vai começar a se preparar para poder daqui a um tempo mudar para a vida que vocês sempre sonharam. Tem que ser agora, pessoal. Não deixem para depois. A gente não sabe quanto tempo nos resta. A gente não sabe. A gente não sabe, pessoal, o que nos espera. Não deixem para depois o que vocês têm condição de fazer hoje. Então, essa energia que eu ganhei adicional, eu vou levar para vocês. Live após live, bate-papo após bate-papo. Eu vou cobrar de vocês uma postura que não os faça lá na frente se arrependerem do que vocês podiam ter feito e não fizeram porque vocês ainda não setaram a mentalidade de vocês. Porque vocês ainda não entenderam o que é ter uma VRI, o que é viver com renda em imóveis. Não esperem algo trágico, não esperem algo fatídico para vocês se mexerem, pessoal. A Mariana matou educação financeira primeiro.
Ó, Paulo, se arrependa por ter errado e não por não ter tentado. É verdade, Paulo. Pessoal, é duro ouvir isso, vocês estão dizendo. Dói falar isso. Porque eu não vejo a hora do meu pai sair do hospital e eu vou querer ser o primeiro a estar sentado com ele, jogando o anzol no tanque. Vocês percebem isso? Vocês entendem isso? Sabe? A gente está vendo famílias perdendo entes queridos. A gente está vendo pessoas próximas indo embora, pessoal. E a gente não vai tomar uma atitude? A gente vai deixar para ver depois? Né? Não! Faça agora! Se mexa agora! Vem com a gente agora! É nesse canal que, se tudo der errado, pelo menos eu vou ensinar vocês que vocês não devem procrastinar. Se tudo der errado, pessoal, pelo menos isso eu vou ensinar para vocês, dia após dia, live após live, tá? Então eu queria dizer para vocês um jeito certo para nós pensarmos na nossa independência financeira. A gente precisa calculá-la, pessoal. Não empurrem para os outros, não deixem para depois. Saibam agora quanto vocês precisam para ter independência financeira. Esse é o primeiro ponto importante, é o jeito da gente pensar certo na independência financeira. Um jeito menos certo, né? Que a gente pode atingir a independência financeira no escuro. Não rola, pessoal. Sinto muito. Se você não está disposto a repensar isso na sua vida, posso te dar uma má notícia? Não adianta você ficar aqui conosco, tá? Então, não adianta tentar ter independência financeira no escuro. Não adianta tentar ter independência financeira sem saber qual é o nosso padrão de vida. Queria te dar uma dica prática, né? Comece já a pensar nessa divisão dos cestinhos, né? Como é que você vai fazer para investir em renda com imóveis? Pessoal, beijo, nos vemos na próxima live, segunda-feira às 20h45, vai ter uma live especial, nós vamos quebrar umas objeções. Então, obrigado pela tua companhia, obrigado a todos, um beijo no coração de vocês, até segunda, pessoal, um abraço.